Estamos no ar, Brasil, para falar de vários assuntos. Tem filme sobre os Beatles, produzido pelo Martin Scorsese, pintando por aí. Mas antes de mais nada, claro, vamos falar da turnê brasileira de Paul McCartney, que começa hoje, né, para quem nos vê aí ao vivo, terça-feira, dia 15 de outubro, em São Paulo. Nosso Boteco dos Beatles está no ar. Paul McCartney está de volta ao Brasil, amizades. Os shows acontecem hoje, amanhã em São Paulo, no Allianz Parque, sábado 19 de outubro em Floripa. Lembrando que essa vai ser a 11ª vinda de Paul McCartney ao Brasil, sendo que a última foi no ano passado, 2023, quando ele fez o maior número de shows de uma turnê dele brasileira. Foram 9 shows ao todo, se não me engano, por aqui. E temos um papo, aliás, sobre essa turnê aqui no Boteco. Também vou deixar o card para vocês. Se você está chegando agora, dê um rolê pelo canal. São várias ótimas conversas sobre os Beatles, discografia, carreira solo, curiosidades, shows históricos, etc, etc. É só clicar na playlist Beatles Amizades. Meus parceiros de Boteco já estão a postos. A Geomarques e Rafael Vaz, para a gente comentar tudo, né? Tudo que os hermanos já viram, na verdade, né, queridos? Na Argentina, Chile e Uruguai. Sejam bem-vindos. Quem vai ao show de Paul McCartney dessa vez? Acho que só o Vaz, né? Vaz vai. O Vaz vai. Eu vou, com certeza. E como é que tá o coração bitomaníaco aí, Vaz? Eu ia falar antes, assim, sabe? Uhum. A gente já não se superou ainda no Maracanã. E aí o velho ainda vem de novo assim tão rápido. Mas a expectativa é grande porque é aquela história, né? Vocês aí, a expectativa é enorme, né? Porque ele vai tocar em casa, aqui no nosso terreno, aqui na nossa Ilha da Floripa, né? Magia, a nossa Ilha da Magia, Terra das Bruxas. Então a Pois gente é. está numa expectativa muito boa. A última vez foi há 10 anos atrás, no mesmo lugar, no mesmo estádio. E tem muita gente aí de São Paulo, do Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, que vai vir para Florianópolis. Vai ser uma festa bem legal. Pois é, dessa vez eu não vou, né? Até pensei em ir a São Paulo, pensei em ir a Floripa para te encontrar, Vaz, mas não rolou nesse outubro. A gente fica esperando, né, Gil, que Paul volte, venha a BH, porque afinal de contas, aí num rápido resumo das turnês do Paul aqui pelo Brasil, a gente tem um total de 10 turnês, né? Primeiro em 1990. Ao todo, acho que ele veio a 12 cidades brasileiras. São Paulo, claro, é a cidade com maior quantidade de shows. São 11 shows de Paul McCartney no total. Mas a nossa BH Hills não fica muito atrás, não, né, Ageu? São 4 shows em BH. Eu fui aos 4 shows. A verdade é que Paul loves Brasil, não é isso? And we love Paul. Eu acho que ele gosta da América do Sul, porque aqui os latino-americanos eles têm uma maneira muito peculiar que nenhum outro lugar no mundo tem, né, de idolatrar, né, os Beatles. Então ele sente um calor muito grande quando ele está aqui. A gente fala do Brasil, mas a Argentina também, assim, no Chile também. Espero que tenha sido no Uruguai. Se eu pudesse, eu teria ido a Florianópolis, porque eu adoro Florianópolis. Uma cidade bacana, tive a oportunidade de ter ido algumas vezes, inclusive para poder tocar. E eu tinha muita vontade. Eu estou no processo ainda na fase final de recuperação da cirurgia que eu fiz na coluna. Eu já estou trabalhando, mas assim não dá para poder ir para o estádio e pensar. Sim. Talvez fosse uma arquibancada, mas ficar em pé muito tempo ia ficar meio complicado. Mas assim, a expectativa, eu acho que vai repetir muita coisa. Vai. Eu só estou me mordendo aqui porque eu gostaria, apesar de a gente já falou isso aqui no Boteco, né, das minhas restrições em relação ao Now and Then, eu gostaria de vê-lo tocando essa música ao vivo. Eu tava esperando você falar isso, Ageu, você arrasou. Eu queria ver. Claro.
A gente não tem esse momento aí para repassar aqui, Dani? Vou deixar o card, vou deixar o link, O depois que ele eu. falou? Porque o Ageu, para quem não sabe, no nosso histórico boteco sobre Now and Then, que tivemos aqui a participação iluminada, exclusiva, brilhante, muito honrosa do Matheus, né? Matheus Maciel, que foi um mineiro, brasileiro mineiro, que participou da gravação de Now and Then. Ageu Marques foi a voz dissonante, a gente adora isso, porque afinal de contas, né, é para isso que estamos aqui, para conversar, discutir, debater, concordar, discordar. Ageu não curtiu Now and Then, né, Ageu? Continuo não curtindo. Mas ao vivo é outro papo, não é isso? Pois é. Eu acho que teve um erro, Now and Then teve um erro de lançamento, porque eles lançaram primeiro a música, depois o clipe. Você acha? Eu acho. Se fosse o clipe primeiro, o impacto, ou os dois juntos, o impacto seria muito maior. Porque o clipe é muito impactante. O clipe é maravilhoso. Ele é, para termos de coração, ele é quase do tamanho do Free as a Bird e Real Love. Então, é muito bacana. Agora, a música, ela, assim, como estudioso da música dos Beatles, eu acho que é uma música que deixa a desejar. Agora, ver o Paul tocando ao vivo, né? E eu queria ver como é que as coisas iriam acontecer. Por exemplo, será que o Rusty Anderson, que é o que deve estar fazendo a guitarra, o slide, vai fazer um slide mais inspirado do que aquele que o Paul fez? Porque foi um slide muito mais ou menos que ele fez na música. Será que o cara vai fazer uma coisa melhor? Porque o Paul está tocando piano, né? Mas eu tenho vídeo circulando, Arthur, da TV Argentina, né? E como lá aqui no Brasil, algumas vezes o show do Paul passou em Camargo, né? Passou na Argentina. Então já tem um vídeo de alta qualidade deles tocando Now and Then. E cara, é incrível, bicho. Inclusive o Abe, né? O Abe batera, o Abe faz uma voz mais alta. Assim, a música, alguma coisa assim. A versão ao vivo que eles tiraram ficou perfeita. E a guitarra, obviamente que a guitarra do Rusty, ela preenche mais ao vivo do que uma gravação de estúdio, né? Ao vivo, cara, tá com aquela aparelhagem gigantesca, que hoje a gente não tem mais essa aparelhagem ruim, né? Antigamente a gente ia ouvir uma porcaria. Hoje não. Então, eu vi ali no show da Argentina, né? No River Plate lá, que foi lindo, tá? Show da Argentina. Foi lindo. Pelo que circulou, foi. Eu assisti uns pedaços assim, né, dessa transmissão da TV lá. Fantástico. O povo da Argentina é rock and roll, né? Os hermanos são rock and roll. Queridos, rápido intervalo, interrupção aqui, desculpem, porque nós temos diretamente de São Paulo. Sim, não estamos lá, mas nós temos nosso correspondente, Fábio Lima, diretamente do Allianz Parque. Venha para cá, Fábio Lima. Fala, Dani. Fala, pessoal do Boteco Beatles. Estamos aqui na pista premium do Allianz Parque, na expectativa do show do Paul, o Blog Mais. E vai ser um grande presente para a gente poder conferir Now and Then, ao vivo pela primeira vez. O show é basicamente, né, o mesmo setlist do ano passado, mas show do Paul é show do Paul e vale muito a pena a gente estar aqui preferido, né? Então eu queria mandar um salve aqui para vocês e dizer que estou muito contente de poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Valeu! Obrigada, Fábio! Bacana demais. Fábio está lá em São Paulo, vai ver a estreia aí dessa turnê brasileira do Paul. E o que ele estava dizendo, para quem não conseguiu entender por causa do burburinho lá, já da expectativa para o show, né? Que ele estava falando justamente, né, da emoção, dessa expectativa de ver e ouvir Now and Then ao vivo, que vocês estavam comentando antes da entrada dele, e falando dessa história, né, do setlist não ter grandes novidades além do Now and Then, mas ele incluiu também, acho que 2 covers, né, nesses shows aí da Argentina, Uruguai, não foi? Acho que tem uma do Little Richards, ou eu estou enganada? Eu não vi não. Acho que é Miss Anne do Little Richard, se não me engano. Mas isso aí não é na passagem de som? Não sei. Então o setlist é aquilo que a gente já viu em 2023, é isso? Eu vou dizer para ti que eu espero que ele faça o que ele fez em Florianópolis.
Florianópolis, em 2014, 12 anos atrás, ele tocou Ram, que é um negócio que ele não tocava naquela época aí, né? Ramon, né? Ele não tocava. E daquela fase também, ó, Gil, 2012, ele estava começando a tocar Junius Farm, que não tocava. E Florianópolis ele tocou Junius Farm. Ele tocou em Então, BH tipo, também. tipo assim, ele não, é uma música que eles trouxeram daquela fase do Wings lá, né? É, Que eu acho que a banda deve gostar muito, né? Que é um rockão, né? Junius Farm. é. E Ramon, em Florianópolis, que foi um negócio que, quando ele começou a tocar, eu levei uma câmera semi-profissional. E eu levei a câmera semi-profissional, eu levantei a câmera e eu filmei ela inteira. Tá lá no meu YouTube, no meu canalzinho do YouTube lá, de coisas pessoais. Manda o link que eu coloco aqui embaixo no Ah, texto de descrição. Bacana que as pessoas já. mas, Sempre bom facilitar o caminho, né? mas assim, né? A gente sabe que, o Alexandre falou aí também, não vai mudar muito o repertório. É um negócio que você vê, não. Obviamente que eu sempre digo, tomara que o Floripa ele toque alguma coisa diferente. Mas basicamente não Mas, não que a gente viu no mas, ano passado. mas é uma coisa que a gente sempre comenta, né, Vaz e Ageu, assim, e sempre que que o Paul volta, vem essa conversa de novo, mas aquele show que já... No caso do Paul, é isso que a gente quer, né, assim, claro que sempre ele tem alguma Eu coisa não, nova, mas não é um problema repetir o set list. eu particularmente não me Pra mim não incomodo é. mais. Não me incomodo mais. E é aquela história, o show que eu for e ele tocar alguma coisa diferente é lucro, né? Então, não adianta, né? Parece que ele tá tocando Drive My Car agora. Voltou a tocar, né? Com Então, a turnê assim, 93, que ele abria com Drive My Car. se ele fizer umas paradas assim, tá legal. Porque Olha, eu tô indo pra minha 16ª vez, né? Eu tô indo ver o Xande. Aliás, você que nos assiste, né? Quero saber do Ageu também quantas vezes ele já foi. Eu, como disse anteriormente, só fui aos 4 shows que ele fez aqui em BH. Você que nos assiste, conta aqui no nosso chat ou nos comentários, depois que o programa for ao ar, se você já foi, você está indo, né, a um dos shows do Paul nessa atual turnê, se você já foi a algum show do Paul McCartney, a quantos shows você já foi, enfim, compartilhe sua experiência aí com a gente aqui também no chat, nos comentários. Diga, Geu. olha, primeiro que eu perdi a conta, eu não sei. Jura? Juro, eu não lembro, eu fui em vários, eu não parei ainda, por exemplo, fui nesse, naquele. Eu fui no Mas tu primeiro, foi nos dois. fora. Oi? Tu foi fora do Brasil? Não, fora do Brasil eu assisti o Ringo, em Londres. Eu assisti os 2 primeiros no Maracanã, assisti aquela turnê quando ele veio no Pacaembu, depois ele foi a Curitiba, né? E assisti as outras vezes, eu perdi as contas, realmente, mas eu devo ter visto aí próximo que o Vaz, 12, 14 vezes, alguma coisa assim, porque teve alguns que eu acho que quando ele esteve no Rio de Janeiro, no Engenhão, fui as 2 vezes, e foi mesmo que ele esteve em São Paulo. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, em relação a essa questão do Now and Then, algumas músicas elas têm um desempenho muito melhor quando elas estão sendo tocadas ao vivo do que no disco. Então, a gente vê com o próprio McCartney ou com outros músicos, a gente pega os discos ao vivo, tem músicas que você, nossa, me apaixono com a versão. Então, eu vou citar um exemplo, We Got Married. A versão de We Got Married ao vivo, para mim, é muito melhor do que a versão do disco. Né? Eu vi isso na época. Então, assim, eu acho que talvez Now and Then surpreenda, porque vê a música que pode ser não ser uma coisa tão brilhante, no meu ponto de vista, mas ela ao vivo, bem executada, e muita gente vai lembrar, eu lembraria do clipe, é de chorar. Né? Não pela qualidade da música em si, mas pelo aquilo que a música nos remete. Segunda coisa, eu acho que o Paul está devendo para todo mundo, no mundo inteiro, as músicas dos anos 80. Muitas músicas dos anos 80. Ele tocou muito pouca coisa dos anos 80. E quando a gente fala dos anos 80, vamos tirar ali, vamos colocar o McCartney 2, ele tocou aí Coming Up, só. Do Tug of War, ele tocou Here Today e Ebony and Ivory, só. Do Pipes of Peace, que eu me lembre, nenhuma. E para mim é um dos melhores discos dele. Do Press to Play,
nenhuma. Dos singles que foram lançados, tipo Once Upon a Long Ago, nenhuma vez. Ele começou a tocar músicas do Flowers in the Dirt na turnê mundial, ou seja, ele começou depois do rock show do Wings Over America, nos anos 70, ele só voltou a fazer turnê mundial no fim dos anos 80. Tá. Eu sinto falta, já que ele está revisitando tanta coisa, sabe? Coisas do Wings, coisas escondidas do Wings. Poxa, aqui no Brasil, acho que pouca gente tinha conhecimento, por exemplo, de Let's Go. Eu adoro Let's Go, é uma música sensacional. Mas qual é o critério para você deixar fora algumas músicas que aqui tocaram demais, naquele momento intimista, se o cara toca Waterfalls, por exemplo, sabe? Você toca... Eu tenho teoria. Pois é, tem muito trabalho em cima dessas músicas, mas arranjos para uma banda de 5 peças, por exemplo, você vai lá e pega Pipes of Peace, você pega The Other Me, The Man, uma daquelas músicas que ele tocou com Michael Jackson, que foi absurdamente tocado, que The Girl Is Mine. Então, assim, essas músicas nunca foram executadas. Nunca foram para o show. Eu acho, se eu não me engano, No More Lonely Nights entrou no set de algum show aí para trás. Também não. Mas teve um show que ele tocou No More Lonely Nights, eu não sei. Aqui no Brasil, não. Ele tocou num desses shows fora, ele tocou No More Lonely Nights ao vivo. Agora, isso deve ter mais uns 10 anos. Isso eu tenho certeza. Inclusive, essa é uma das músicas que as pessoas mais pedem. Pois é, mas essa com certeza ele tocou. Há uns 10 anos atrás, não no Brasil. Mas vou checar aqui. Tem gravação dela, inclusive. Vamos checar. Mas o fato é que se ele tocou, ele fez assim de uma maneira isolada, isso? Não foi, foi uma coisa que entrou oficialmente? Não. Eu acho que ele não tocou. A gente já teve um YouTube. Assim, a minha teoria, eu acho que ele renega essa fase dos anos 80. Até porque, Gil, faz a conta. Praticamente não tem nenhum relançamento dos discos dos anos 80. Nenhum. Pois é. Né? Não tem nenhum box no Tug of War, não tem nenhum box no Pipes of Peace. Teve o Archive Collection do Tug of War do Pipes of Peace. Mas esse não, é diferente. Estou falando agora uma coisa mais recente. Então, tipo assim, eu tenho quase certeza. Assim, aí é uma coisa que a gente tem que ter uma forma de saber dele. É que eu acho que ele renega um pouco essa fase dos anos 80 aí. Acho que para ele, o recomeço da carreira dele é o Flowers in the Dirt. Porque ele não toca nada dessa fase. Absolutamente nada. O Here Today é uma parada diferente, porque é uma música que ele fez uma homenagem ao John Lennon, e tem toda uma emoção, carrega. Eu já vi ele chorar num show dele, numa música dessa. Tá? Um dia lá, bicho, lá em cima, a gente percebe que tá chorando. Porque ele já desenterrou algumas pérolas do repertório, mas realmente, né? Essas que que a galera espera que ele toque aí dos anos 80, né? A minha geração, ou seja, eu sou um adolescente do fim dos anos 70 e dos anos 80. Então, assim, quando você pensa aquilo que era a trilha sonora dessa galera, da minha galera, a gente estava falando ali de Michael Jackson, falando de Steve Wonder, falando ali do Paul McCartney, da Madonna, né, Phil Collins, ou seja, esses caras estavam no topo. O Paul estava junto com eles. Então, foi uma fase muito importante para uma geração inteira. E eu sinto muito, porque eu acho o Tug of War um disco brilhante. Eu acho o Pipes of Peace, que é um descasso. O Pipes of Peace, que foi feito meio que com o resto do Tug of War, é um descasso. É um descasso. O Give My Regards to Broad Street é aquele fracasso do filme e tal, mas a música No More Lonely Nights ela é fantástica. É boa. Né? Aquela versão... E é uma música assim, totalmente ampliada né, no repertório assim, do público do Paul, né? Agrada até quem... Acho que é uma música que marcou a carreira do Paul, até para quem não é fã do Paul, né? Tem uma questão técnica aí no More Lonely Nights, porque naquela época a gente tem que lembrar que ainda não tinha nada digital. Então, aquilo ali tem no Various Speed, foi aumentado, você vê que a voz dele está um pouco mais fina. Provavelmente como recurso para poder tirar semitons. É o que se fazia antigamente para poder
afinar a voz era aumentar um pouquinho o pitch, a música ficava um pouquinho mais rápida. E a execução dela fica muito difícil, porque ele canta com a voz limpa e muito alta, né? Então, assim, pode ser uma dessas, mas algumas coisas do Press to Play, que é um disco para algumas pessoas que eles falam que é um disco meio maldito. Eu adoro Press to Play. Only Love Remains é uma das baladas mais bonitas de todos os tempos de Paul McCartney. É lindo mesmo. Sabe? Então, assim, a música Press é sensacional. Então, assim, realmente eu não entendo. Mas o Weiss disse que a teoria dele é de que o Paul renega esse repertório. O que você acha, Gil? Eu não sei. Eu não sei se... eu não entendo Paul McCartney. Eu desisti. Porque assim, não tem muita lógica. Legal essa questão de revisitar. Na Inglaterra, sabe, eu tive a oportunidade de estar em Liverpool várias vezes, de conversar com várias pessoas. E a minha turma na Inglaterra, que é a turma dos anos... Eu estava tocando nos anos 90, ou seja, todo mundo da minha faixa etária em torno dos 60, ou um pouco mais, todo mundo é absolutamente apaixonado com a época do Wings, com os anos 70. Então, nos anos 70 foi muito forte para ele. A gente tem que lembrar que, apesar do sucesso toda a carreira solo, o Wings foi uma redenção para ele, sair dos Beatles, começar do zero uma banda e, de repente, virar aquele boom no mundo inteiro, que foi o Wings até o meio dos anos 70. Então, eu acho que isso para ele talvez seja mais importante. Você vê que esses discos quase todos saíram. Está faltando a fase final, o London Town e Back to the End. Mas eu não sei se ele tenta renegar. Eu acho que tem aquela coisa com o Michael Jackson, que pode não ficar chateado. Não vou trazer esse cara. Pode ser. Assim, acho no caso dessa canção, acho que é bem provável. Que a coisa, né? Porque... E eu acho ainda assim, nos anos 80 tem ainda mais uma coisa para falar. Toda aquela sacanagem do Michael Jackson. Entendeu? Aquilo ali acho que ele não deve ter engolido bem aquilo até hoje, né? Por exemplo, ele jamais vai tentar ser porra. Ele tem a mágoa com o Michael Jackson é muito grande. Eu acho que ele deve renegar isso tudo aí. E assim, vou focar aqui no 70, que como tu falou, tem um público extremamente cativo. E essa renovação que ele teve aí, nos anos 90 em diante, ele voltou a fazer turnê, né? Voltando a fazer turnê, ele começou a trazer outros públicos para o show dele, que é gente da minha idade, né? Quando eu era via na televisão Paul McCartney, né? Era fã dos Beatles e sabia que ele estava em turnê, né? E só consegui ver ele, obviamente, em 2010, quando ele voltou finalmente para o Brasil, né? Eu acho que ele foca muito nisso. Aí, outra história, os discos recentes, né? O que ele tem tocado? Ele tem tocado uma música do Neil, né? Acho que uma do Neil, e uma do Deep Station, né? Só, porque acho que nem o próprio McCartney 3 ele confiou, não tem uma música ao vivo ali, né? E assim, a qualidade, se você for pensar bem, talvez o último grande disco, vamos falar assim, grande disco como obra do Paul foi o Chaos and Creation, que ele ainda tocou algumas músicas, né, ao vivo, do que tocou Fine Line, tocou algumas, acho que ele tocou Follow Me, ele tocou algumas músicas desse disco. Há muito tempo o Paul não tem aquele disco igual tinha nos anos 70, 80, 90, onde tocava muitas músicas do disco. Você quer ver um disco que eu não vi nada ao vivo dele, foi o Flaming Pie, que é um descasso. É um dos meus favoritos. Né? Não tem é um dos meus favoritos do Paul. Né? Talvez esse possa ter uma explicação, porque foi o disco... História da Linda, né? Linda. Foi o último disco da Linda. Tudo bem, pode lembrar de alguma coisa. Mas eu acho que nada... Não me parecem, Ageu, assim, que sejam justificativas, né? Porque... Pois é. Eu acho que... Não sei. É difícil entender mesmo, né? O Run and Run gravou, fez 2, 3 shows e acabou. Agora tem uma coisa. O Pipes of Peace, já que a gente está delirando e está viajando aqui, o Pipes of Peace... Já que a gente não está no show do Paul McCartney, como a gente gostaria de estar, a gente fica aqui falando, né, viajando na maionese, diga. O Pipes of Peace é um disco onde você está falando essa coisa do Michael Jackson, pode ter a ver sim,
né, de um certo rancor que teve com aquilo, não vou. E o Paul Mas o tem Michael nem tá aqui mais, né, gente? Já foi, já claro, mas desencarnou. o Pipes of Peace é um disco onde o Paul McCartney, ele fez, o Michael Jackson participou de 2 músicas, o Say 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 You The Man, o single que é o The Girl Is Mine, então ele estava com muito contato. Até a interpretação do Paul McCartney no Pipes of Peace tem muita influência do Michael Jackson. Umas coisas de fazer de respiração, aqui uns barulhinhos no microfone. Ele fez isso muito nesse disco. Então, The Other Os Me, maneirismos, né? Até uns maneirismos, né, que os o Michael maneirismos tinha. essas coisinhas, os gritinhos. Então, de repente, ele não quer refazer aquilo agora. Tem músicas ali, o The Man é uma música brilhante, sabe? Tem músicas ali, eu acho até poderiam, no momento que ele está, né, Sweetest Little Show, né, eu acho que seria uma coisa até autobiográfica dele, tipo assim, poxa, o cara tá velho, mas ele ainda tá mandando muito bem ali, a letra fala muito sobre isso. Então, assim, é uma pena, porque a gente fica meio que, a minha geração que tava ali, foi bacana ver o Flowers on the Dirt, mas ali eu já estava com meus 20 e tantos, mas quando eu tinha meus 16, 18 anos de idade, que eu queria ouvir essas músicas do Song of War, do Pipes of Peace, eu fico meio ressentido de não ter ouvido isso ao vivo. Eu fiquei ouvindo vocês agora e mudei aqui minha opinião. Porque realmente a gente tem essa coisa de falar, não, pode repetir, o set list não incomoda, Paul McCartney é sempre um show sensacional. Mas realmente, assim, eu acho que você tem, basicamente, se a gente tiver, grosso modo, assim, a gente pode dividir esse público gigante, né, das turnês do Paul, entre pessoas que são muito fãs do Paul, dos Beatles, como nós somos. Entre esses fãs, claro, existem vários níveis de compreensão e entendimento da obra, mas você tem também aquela galera que vai para ver um Beatle, que também é maravilhoso, né? Vai para ver esse cara que leva a tocha, como a gente sempre fala aqui dos Beatles, e enfim, que mantém isso, né, brilhando, assim, que é o Paul. E acho que para essa galera realmente tá bom repetir, né? Quer dizer, é a experiência do show Paul McCartney, mas para quem acompanha a carreira, já foi em vários shows, realmente ele revisitar outros momentos dessa longeva trajetória é uma coisa que ele devia repensar, né? Então, eu vou Nesse falar uma momento. coisa. Uma das coisas que eu pensei, assim, uns 10 anos atrás, falei, daqui a 10 anos ele vai ter 80, né? 80 e pouco. Como é que vai ser o show dele? Né? Tava pensando nisso, né? Aí sabe o que eu pensei, Gê? Eu pensei assim, o Paul vai fazer uns shows assim, desse porte que ele sempre faz, mas ele vai criar um subproduto. Ele vai fazer uns ao vivo, uns ao vivo, uns ao vivo menor, assim, shows menores, para tocar. Vamos tocar aqui todo o Flowers and Dirt, vamos tocar aqui todo o tal álbum, assim, recriar ele. Eu achei que o Paul na velhice ia fazer uma parada dessa. Mas ele optou por ser full time nessa parada de popstar around the world. Né? Tipo, grandes estados. Né? E aqui na Mas América do Sul, ele vai ter garantidaço, né? Ele vai ter garantidaço. Na América do Norte, talvez ele vai para locais menores, né? Estados tão grandes. E agora, né, ele finaliza em dezembro, em pleno frio europeu, né? Acho que é em Paris, né, se não me engano. Também a gente tem que ver como é que vai estar essa reação do público lá na Europa também, né? E aqui a gente está falando do sul-americano, latino, galera com sangue quente. Na hora de chegar ali no velho continente, tem que ver como é que fica essa por isso que eu acho que ele negociação. até mantém um pouco desse set list, porque para esse público, gente, nós temos que pensar o seguinte: aquele bitomaníaco ardoroso que nem a gente, são muito poucos hoje em dia da nova geração. Né? Isso não tem a meninada de 15 para 20 anos, 25 anos. Desculpa, você não tem. Você não tem esses grandes fãs ardorosos mais. Então, o que pega? Esses meninos ouviram o quê? Can't Buy Me Love, I Saw Her Standing There. Entendeu? Esses chavões, o Let It Be. Então, ele está fazendo um pouco para aquela meninada que vai no show, né? Que chega lá e que vai reconhecer essas músicas. A gente.
E não só a meninada, mas eu acho que uma geração que não acompanhou, que Não não, né, que acompanhou, tá? Ele está fazendo isso. Eu não sei, assim, eu gostaria muito de estamos ter assistido. especulando, né, claro. Eu estou fazendo o seguinte, eu resolvi que minhas férias tocando Beatles, de tocar, vão acabar esse ano. Oba! Eu tirei Finalmente, né? 2024, eu resolvi Vamos depois. trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, Gil. E eu resolvi 2025 voltar tocando só músicas do Paul McCartney. Então, já no repertório. Passaram que eu vou. Uai, pois é, ué. E aí o seguinte, olha só, eu vou estar tocando umas coisas que eu fico reclamando, os Waterfalls, umas coisas diferentes que você não vê ele tá tocando dos anos 80. Então eu já estou colocando no repertório aquela versão de Silly Love Songs do Give My Regards to Broad Street. Então, são essas coisas, o genérico aqui, então vai mostrar, Genérico. né, aquilo que ele não mostrou, entendeu? Então, Você vai fazer o que o Paul não fez, né? fazer aquilo que ele não fez, assim, porque Boa. eu adoro essas músicas. Eu acho que Pipes of Peace teria um arranjo lindo para uma banda de 5 peças, totalmente executado. Olha, a Geu já tem uma pré-estreia para você, se você topar. Ah, A gente fazer um boteco presencial aqui em BH, vai se quiser, vem. Vai, temos hospedagem aqui para você na pousada em Nova Lima, tá? E a gente faz uma pré-estreia nesse evento para a gente celebrar 3 anos de Boteco dos Beatles esse ano. Pensa aí, hein? Maravilha, podemos fazer isso. Então, Esse ano? Esse ano, 3 anos no ar. Começamos em 2021, em novembro de 2021. Mas a festa. Eu e nosso querido Frois aqui falando de Get Back. Foi assim, foi. Então a gente, vamos fazer. Eu acho que isso é muito Vamos. legal, sabe? Eu estou totalmente disposto a fazer isso e vou tocar muita coisa que o povo não tocou, só de Aguardem, estaremos aqui divulgando isso. Rapazes, vamos fazer nosso giro, então. Sim. Depois a gente volta um pouquinho para a turnê do Paul, né? Lembrando que acho que ainda tem ingressos para o show de amanhã, quinta-feira, em São Paulo e Floripa, né, Vaz? Tem também sábado, ainda tem ingresso? Procurem saber, mas eu acho que tem. Acho que tem. Bom, eu prometi aqui no início do programa, né? Que, aliás, é um assunto que está aí na ordem do dia, foi anunciado, eu pelo menos fui pega de surpresa com isso, não sei vocês, eu não tinha ouvido falar desse doc, né, que é o Beatles 64, ou Beatles 64, né, um novo documentário sobre os Beatles, produzido por ninguém menos que Martin Scorsese, que não é o diretor do filme, tá, gente, ele é o produtor. Quem vai dirigir é o deixa eu procurar aqui, David Tedeschi, que é um colaborador antigo do Scorsese, né? Fez com ele o Living the Material World, que é o documentário sobre George Harrison. E agora eles fazem um documentário sobre esse importante ano, esse histórico ano de 64. A gente tem um boteco aqui. Aliás, né, a gente cantou essa pedra sem saber, porque a gente fez recentemente um boteco dos Beatles sobre as turnês americanas. Entre elas, a primeira, né, que é de 64, esse momento em que os Beatles chegam aí aos Estados Unidos e, como eu disse, foram 3 turnês, cada uma teve a sua peculiaridade. No nosso boteco a gente destrinchou bem o que cada uma significou e que momento ela registrou na trajetória, nessa carreira dos Beatles. Mas eu queria comentar um pouquinho, quer dizer, ao que tudo indica, pelo que eu entendi, eles vão reunir essas 2 idas dos Beatles. Aliás, isso foi uma coisa que a gente também comentou aqui no nosso boteco sobre as turnês americanas, porque os Beatles em 64 eles foram 2 vezes aos Estados Unidos, né? Na realidade, o que eles vão fazer ali, pelo que eu estava vendo, eles vão dissecar aquele documentário First US Visit, que é dos irmãos Macy's, né? Dos 2 irmãos que saíram com uma câmera e um microfone atrás dos Beatles naquela primeira vinda em 64, ali em fevereiro, com o que aconteceu depois daquilo ali. Aquilo ali foi o ponto zero, né? Os caras pegaram aquela zona toda e sucesso produzido, e o ano de 64 foi mesmo muito foda, né? Eles saíram de uma turnê, de uma visita aos Estados Unidos e já foram para o estúdio gravar filme, né? Gravar filme, turnê, aí aquela turnê ela se estendeu
depois para toda a Europa, foi até a Ásia, né? Chegou na Ásia, foi para a Austrália e voltou para os Estados Unidos em agosto. E ali é onde conheceram o Dylan, toda aquela catrefada toda lá. Então acho que esse documentário vai ser bem legal. Eu adoro a mão do Scorsese, assim, eu acho que, né, eu acho Living in the Material World um documentário maravilhoso, né, sobre o George Harrison. E do que eu li, eles vão trazer imagens inéditas, né? O que é sempre um frisson pra gente. Imagens Reconstituídas, né? restauradas, né, também. Porque o que a gente falou no programa é isso, né? Quer dizer, eles vão ali em 64, no início do ano, fazer o Ed Sullivan ao vivo, que é aquela loucura, né? Tocando ali pela TV para 70 milhões de americanos. Depois veio a turnê, que foi a primeira turnê americana dos Beatles, e a gente deve ter tudo isso reunido, mas mais plus, né? Mais um material, mais as entrevistas que eles fizeram com Paul e Ringo, né? É toda uma conjuntura gigantesca. Isso que eu falei, né? Depois que eles voltaram para a Europa, eles gravaram um filme, né? O filme fez sucesso, gravaram um disco junto com o filme, né? O Hard Day's Night. Hard Day's Night. Continuaram com uma baita de uma turnê, apesar de toda aquela zona. Foi a mesma turnê americana zoneada em 64 foi pelo resto do mundo, né? Eu não sei, o Brian Epstein era um maluco para viajar com os Beatles daquela forma que eles viajavam. Enfim, viajavam. E quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles estavam quentíssimos em agosto. Além de ser verão, né? Estavam quentíssimos. Então, se esse filme tiver imagem inédita, justamente isso que nós falamos na nossa live, na outra, que até tem 64, Dani, não tem tanto filme, tanto registro, tem mais foto e tal. Se tiver algumas coisas ali inéditas, acho que vai ser um presentaço. Se tiver o Ed Sullivan completo ali, restaurado, com um som restaurado, para mim já vai estar valendo tudo. Já valeu, né? Eu tenho um DVDzinho dos programas todos do Ed Sullivan, inteiro. Eu tenho também. Você tem, né? Bacaninha. Propaganda, né? Um marronzinho que tem a propaganda tal, que tem todos aqueles programas inteiros. Então, assim, mas é bacana, tal. Mas você imagina se tiver isso, né, restaurado, já vai valer a pena. Você vê que esse ano, agora, nesses últimas semanas, nos últimos meses, saiu agora lá uma edição especial de 60 anos do A Hard Day's Night, em vinil de 180 gramas, branco, uma edição especial. Não sei se isso já é um remix, eu acho que não. Eu acho que vai ter alguma coisa, um remix disso mais para trás, mais para frente, porque agora não estou preocupado com o Rubber Soul. A coisa está vindo, né, em termos retrospectivo. E o Hard Day's Night está lá ainda, o terceiro, mas já tem uma edição especial. Estão fazendo aquela edição junto, ou seja, vão fazer uma edição dos discos americanos, que a gente já falou sobre eles aqui, que tem uma qualidade de áudio horrorosa, mas tem as capas lindas e é um box bacana para quem é colecionador, vai ser um negócio muito bacana. E aí vem essa história de 64, ou seja, vai ser coroado com isso. Eu acredito e espero, que eu acho bacana o streaming, sabe? Eu acho muito legal de estar assistindo, mas eu adoro um Blu-ray. Eu adoro pegar e a questão física de colocar. Eu acho que a textura da imagem do Blu-ray ainda é melhor do que do streaming, né? Então, estou esperando que isso venha. Deve lançar. Deve lançar, e com alguns extras. Mas é aquela história, né, Gil? A título de curiosidade, querer ver, tu vai ver no estúdio. Normal, tranquilo. Hoje tem qualidade pra caramba. E Sim. é tipo o The Get Back. The Get Back eu comprei o Blu-ray depois, né? Pra ter, né? Mas e esses dias assisti no Blu-ray, como a gente falou na outra vez, é bem melhor. Qualidade monstro. E, voltando na questão do filme dos irmãos Macy, esses caras que não devem ser esquecidos, né, cara? Bom se lembrar, legal. Esses irmãos Macy, eles tiveram uma oportunidade de ouro, né, cara? Eles foram contratados a 2 horas do avião pousar no aeroporto em Nova York. E quando chegaram, eles não sabiam bosta nenhuma, não sabiam nem quem era, né? E ficaram ali, né?
aquelas imagens São ali, os autores, é legal falar que são os autores daquelas imagens, né, históricas, é, né? a Geo, aqueles irmãos ali, tu falou ali agora do Ed Sullivan. Eles gravaram o show do Washington Coliseum inteiro. Que tá nesse doc também, né? Porque tem duas imagens desse show do Washington. Tem uma imagem que foi made for TV, né, na TV americana, e o Macy's, lá, o cara que era cinegrafista, ele fala no documentário lá do First US Visit que ele colocou a câmera num tripé, né, ali de frente para o palco. Claro que o palco ele foi se movendo ao longo do show, né? Ele ficou 360 graus, mas parece que ele gravou quase tudo. E as imagens dele é de cinema, né? É 6 mm, mas é cinema. E aquela imagem que a gente conhece do Coliseu é imagem de TV, né? Imagem tape, né? Então, se tiver nesse próprio documentário aí do Martin Scorsese, que a gente também não pode esquecer Pelo que do eu li, método, tá. Pelo que eu li, tá. não pode esquecer também que o Martin Scorsese ele fez um baita documentário sobre o Bob Dylan, que é uma bíblia. Maravilhoso. Nossa, eu vou chorar. Todo o É. material dele musical, além de ser também diretor de um dos filmes meus favoritos, que chama The Last Waltz, The Band. É, clássico Nossa, dos clássicos, muito nossa, bem. esse. Fica aí a dica para quem não assistiu realmente, boa. Bom, vai estrear na Disney Plus, 29 de novembro. Claro que faremos aqui um boteco após assistir ao doc, com toda certeza, né? Já aí nas comemorações dos 3 anos do Boteco dos Beatles, falando desse documentário, vamos fazer um papo aqui, vai ser, óbvio. Ô Dani, até porque se chega, né? Meu Deus do céu, esses Beatles não param. Não param de fazer a gente gastar dinheiro, dar pauta pra gente, é um sucesso. Quem podia imaginar, como é que eu podia imaginar, quando eu fiz o primeiro papo com o Marcelo Frois aqui sobre o Get Back, que a gente ia, 3 anos, tá aqui falando dos caras, a Geu entrando na turma, Rafael Vaz e tanta gente bacana que passou aqui, né, nessas conversas, né, dos Beatles, e eles não param mesmo. Esses últimos 3 anos que eu me dedico a essa pesquisa é impressionante. Eles trabalham, a gente fala mais dos Beatles de qualquer banda aí, né, que recém. Você, como jornalista, deve ter pensado assim: será que esses caras rendem ainda? Né? Pois é, imagina. E já que vocês falaram dele, né, só como registro, não vamos aqui comentar, até porque já estamos na reta final, mas a Geu falou do álbum, né, e você falou do filme, né, Hard Day's Night, que nesse ano, né, que também foi lançado em 64, esse ano sobre o qual o documentário do Scorsese se debruça, e esse ano, agora, 2024, portanto, a gente tem aí os 60 anos desse filme, que no Brasil foi lançado como Os Reis do Iê Iê, né? E que eu acho tão legal, eu gosto desse filme até hoje, não sei vocês, mas eu acho um filme tão delicioso, né? Eu adoro. Ele tem essa graça, né? Ele tem essa pegada de comédia, de pegadinha, é muito espirituoso, ele tem uma linha narrativa. Eu acho que eu estava pensando nisso outro dia. É um filme que envelheceu bem, curiosamente, né, com toda essa coisa meio ingênua, meio naive, que eu acho que ele também tem, e eu acho que ele foi uma espécie, assim, Tava vendo outro dia um documentário aqui no streaming pensando nisso, acho que o A Hard Day's Night foi um precursor nesse formato talvez não tenha sido o primeiro, mas um dos primeiros nesse formato de filmes promocionais de uma banda ou de um artista, que hoje a gente vê muito. Você acha que está assistindo a um documentário da Beyoncé, ou a um documentário da Lady Gaga, ou a um documentário da Taylor Swift, e o que você está vendo ali é um puta de um filme promocional de carreira, né? Não tem todo mundo elogiando, tudo certinho no lugar. E só que eles fizeram isso, os Beatles, com esse filme, com muito mais charme, né? Com muito mais graça, eu acho. Eu acho que a gente é meio privilegiado, porque quando foi lançado os DVDs de 40 anos ali do A Hard Day's Night, depois do Help, eu gostava, veio 2 CDs, né? 3 CDs, DVDs, a gente teve acesso aos extras com as pessoas que estavam vivas ainda, né? Em 2004, 2005, falando sobre o filme. A delícia que tu estás falando veio disso daí, sabe? Mostrar como é que eles, lá em 64, pegaram esse cara,
Porque era uma banda que poderia acabar ali, né? Claro. A história deles, né? E fizeram um filme tão inventivo, assim, né? Vamos mostrar como eles são, realmente são. O dia a dia deles, que é aquela loucura das garotas gritando para lá e para cá, né? O corre-corre. E teve também a mão do Richard Lester. Claro. E Diretor, né? O diretor. Era um cara que foi diretor de peças de humor ali. Com Peter Sellers, né? Eu Com acho Peter que essa é a Sellers. sacada. Acho que essa foi a grande sacada. E os Beatles amaram os caras. Os Goons, né? Havia dirigido, né? Os Goons, então, todos eles. E aí acho que casou perfeito, tá? É aquela história do George Martin ser o produtor dos Beatles e o Richard Lester ter sido o diretor. O diretor. Então, eu concordo com você. Então acho que casou muito aquilo ali. E os Beatles faziam... Uma coisa que os Beatles faziam muito bem é interpretar eles mesmos, né? E o roteirista é um cara de Liverpool, né? Não sabia. É o Shanson dele, Tom Shanson, alguma coisa assim. O roteirista também é um cara de Liverpool, que sabia todas as piadinhas de Liverpool. Sim. Sabia todas as traquinagenzinhas ali. Então acho que eles, despretensiosamente, porque foi um filme feito às pressas, eles acabaram criando um clássico. Então, Total. Eu acho que essa questão de juntar, do mesmo jeito que eles tiveram várias influências para fazer a música, tiveram várias para fazer o filme. Então eles pegaram um cara que tinha, né, toda essa questão do humor. O próprio George Martin fazia discos com humor, né? Com esses verdade. todos esses caras. Então esses caras... Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que a gente é os Guns, pega as piadinhas que a gente faz aqui, e a gente vai se interpretar. Eu achei que isso foi uma grande sacada. Eu achei que o filme tem essa naturalidade, por isso que você fala que está atual. Ele é muito natural. Você vê as 4 personalidades ali, eles brincando com aquela, mas você consegue ver quem é quem daquele jeito, do jeito de verdade, né? Então, o Richard Lester, ele capturou muito bem. Eu acho o Help também, que eu adoro. E aí vem a questão sentimental, porque eu era criança quando eu assisti, sabe? Eu fiquei, como criança, aquela cena que eles enrolam o Ringo no cobertor e jogam no porta-mala, no Help. Eu fiquei com aquilo muito tempo. Depois, quando eu fui assistir o Help aos 12 anos de idade, quando começou a minha bitomania, ai, meu Deus do céu, era isso. Eu lembro disso quando eu tinha 4 Daqui, né? Daqui que saiu a cena. Né? Então, o Hard Day's Night tem um pouco de ver tudo isso aí. Eram eles mesmos, interpretando eles mesmos, que o Weiss falou, eles estavam interpretando a eles mesmos. E isso dá uma naturalidade e, é claro, uma longevidade, porque aquilo ali é uma impressão visual do que os caras eram, né? Queridos, considerações finais. Não ouso aqui plantar uma headline, nem um caça-clique, mas será que Paul McCartney volta ao Brasil em 2025? Em 2025? Vamos lá, suas considerações finais sobre essa turnê de Paul, o que vocês quiserem dizer, comentar, enfim. Eu acho que hoje eu recebi uma foto aqui, ele postou, fez um vídeo, alguém capturou e mandou para mim. Foi o Lucas que toca comigo, o Lucas Bandeira. E ele pegou assim, olha, Agil, e ele é filho de cirurgião plástico, sabe? Eu disse, olha só, ele fez uma cirurgia plástica nas pálpebras. Tem a cicatrizinha aqui, assim, ou seja, o cara é vaidoso, ele está se cuidando, ele sabe, ou seja, o cara só vai fazer uma cirurgia plástica, meu filho, quando ele tem muito para poder entregar ainda, que quando ele já resolveu, agora não tem nada que fazer mais. Não. Agora é o médico falando, vai, sei lá. Entendeu? Pois não, porque o cara vai fazer, a pessoa vai fazer plástica, quando ele ainda tem alguma coisa, quando o sujeito já está naquele ponto, não tem mais nada, ele vai fazer cirurgia corretiva de alguma coisa, mas plástica, esse cara ainda tem muito que entregar. Eu acho que ele já deve ter batido o recorde de cara mais velho fazendo show desse tamanho, essa coisa, e vai querer fazer só, ninguém vai me pegar. E ele eu acho que o Paul ainda toca do jeito que ele está, mais uns 2 ou 3 anos, pelo menos. O Ringo ainda está fazendo polichinelo, tocando. Eu acho que esses caras ainda têm alguma coisa para poder fazer, e eu acho que ele volta no Brasil, e eu acho que ele volta a BH. Boa.
Também acho. Também acha? E aí, vai, se você considera. Bom, a gente espera, porque aí estamos lá agarrados, né? No Paul, no Mineirão. Quer dizer, a gente não Eu sabe se ele vi. veio no Mineirão, né? Se ele veio no Arena, enfim. Vai, suas considerações finais, meu querido. Eu tô super empolgado, falta um pouco de dias. Ah, você vai ao show no sábado, né? Vou no sábado no F9. Espero encontrar alguns amigos aí que estão vindo para cá. Aqui da minha própria cidade, alguns amigos que nunca foram, vão, né? A gente vai se encontrar tudo lá na Prime, né? Pegou a Prime, da Prime. Eu só espero que o João Pedro nos ajude, como em 2012 não teve tanta ajuda assim, mas em 2024, dessas vezes, a gente vai esperar que ele nos ajude a São Paulo, né? Peça a São Paulo, para que não chova, que aqui no sul está chovendo bastante, está frio. Ó, Nossa, está bem frio aqui. Eu acho que vai ser o show fantástico. Eu vou me emocionar mais uma vez. Trago esse passeio, né? E assim, eu me emociono bem básica, né? Let It Be, claro, Billie claro. Joe, e agora vai ser a porra do Now and Then, né? Lembra do Ageu, na hora que você estiver ouvindo Now and Then. Vai ser mais uma para chorar. E assim, ó, eu fico impressionado como é que os Beatles, vamos falar dos Beatles em geral, como eles movem muitas montanhas ainda, sabe? O meu Instagram, você que segue, sabe que eu sempre posto alguma coisa, sempre, enfim, um vídeo, uma foto, né, nos stories, eu gosto de colocar eles ao vivo e tal. E é bacana eu encontrar as pessoas aqui moram na rua que me conhecem por causa disso e acabam como os Beatles trazem as pessoas com mais leveza, com carinho, Pode crer. Sem dúvida. sabe? Então, assim, é uma chama que pagar mesmo não vai ser tão fácil. E a gente aí, eles nos reforçam a cada vez, aí tem o lançamento de alguma coisa, né? E eu acho que a partir de sábado eu tenho certeza que ele vai voltar para o Brasil. Não tenho mais dúvida. Antes eu ficava naquela, não é a última vez. Pois é, Ele pois é, ele pois não é. vai vir mais. Eu tava lendo uma Ele matéria. vai... Eu estava lendo uma matéria, acho que foi da Billboard, né? Que fazia um raio-x assim desse ano do Paul, né? Desde a turnê anterior que ele fez aqui no Brasil em 2023 até essa atual, e falando das coisas que ele aprontou, né? Isso que a Gil estava falando antes, que ele não para mesmo, né? Ele, quer dizer, desde Now and Then, que foi aquilo tudo, né? Aquele movimento todo, até o fato dele ter se tornado o primeiro músico bilionário dos Estados Unidos em 2023, né? Ele entrou para a lista dos ricos, né? Acho que com uma fortuna, mas o detalhe interessante, com uma fortuna impulsionada também pela turnê Got Back, né? Assim, então quer dizer, é o Paul aí a 1000 por hora, e eu fico pensando, pegando carona no que o Vaz falou, né? Que fico pensando nisso tudo, grana, música, nessa turnê Got Back, que é esse fenômeno, né? E em como Paul McCartney eleva a coisa toda a um outro nível, né? Eu acho que ele é uma reserva de elegância, de beleza, de amor ao público, de amor à música, que coloca a cultura pop nesses tempos de tanta depravação da indústria cultural, né, de tanta ganância, num outro nível. Então, que bom que a gente ainda tem aí Paul McCartney para levantar essa prateleira. Não é isso, Graças a rapazes? Deus. Graças a Deus. Que bom. Beijos para Beijo. vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada para todo mundo, para Tchau, todo mundo que gente. esteve com a gente. Até a próxima.